A paz do Senhor Jesus a todos os visualizadores do canal BPV TV. Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para mais um quadro A Hora da Palavra. E neste quadro de hoje você vai ficar com a mensagem muito boa que foi gravada na nossa igreja em Barra de Guaratiba. Tá? É uma mensagem onde eu pude falar um pouquinho a respeito de fazermos a boa escolha, de escolhermos a boa parte, né? Deus, ele com certeza ele irá falar ao teu coração através dessa mensagem, né? A respeito de escolhermos estar no altar de Deus. Escolha estar no altar de Deus. Esse é o título da mensagem. Então você vai ficar com essa mensagem agora, que Deus possa falar ao teu coração, possa, lhe abrir o entendimento e abençoar poderosamente a vida de todos vocês em nome de Jesus. Fique agora com esta grande mensagem em nome do Senhor Jesus no quadro A Hora da Palavra. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Olha para cá agora, pessoal. Presta a tua atenção no mundo, em nome de Jesus. Agora é o momento da palavra, é o momento mais importante da reunião. Então, se você tem seu aparelho celular, faça como o pastor, desliga, para que nada venha atrapalhar o teu envolvimento com Deus nesta manhã, tá? Para que Deus ele possa falar ao teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Então coloque atenção naquilo que a gente vai ouvir aqui agora. Vamos para a Bíblia Sagrada, versículo 38, Lucas 10, 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Primeira lição para a gente, né? Toda pessoa precisa receber Jesus em sua casa. Aquele que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, precisa fazer. Porque não existe outro caminho, pessoal, que vai levar o ser humano a Deus. Somente o Senhor Jesus. Amém? Então a Marta recebeu Jesus em casa. Continuando, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de quem? Ouvia a sua. Olha que coisa maravilhosa, né? A Marta recebeu Jesus em casa, e logo depois também a sua irmã também se assentou para ouvir Jesus. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, toda a nossa família, mais cedo ou mais tarde, virá para Jesus. Essa é a grande lição aqui. Ela recebeu Jesus em casa, logo depois a irmã também recebeu Jesus. Então, qual é o conselho aqui para a gente? Fica firme com Jesus, pessoal. Procura fazer aquilo que agrada a Deus. Porque o que é receber Jesus em casa? É você estar no altar de Deus. Você sabe que a Bíblia lá em Apocalipse 5:10 diz que nós fomos formados, criados para Deus, reis e sacerdote. E o lugar do sacerdote é no altar de Deus. Amém, pessoal? Então não queira estar em outro lugar a não ser no altar do Senhor Jesus, na presença dele. Vamos continuar aqui. Tem mais lição aqui para a gente. Versículo de número 40. Marta, porém, andava o que, pessoal? Distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha para cá, presta atenção. A Marta, ela recebeu Jesus em casa. A irmã dela se assentou e começou a ouvir Jesus falar. E a Marta não ficou ali. A Marta foi fazer outras coisas, foi preparar as coisas para servir Jesus. E a Marta, olhando aquilo que Maria estava fazendo, porque Maria não estava ajudando a ela, estava lá sentada ouvindo Jesus. Ela ficou indignada. Só que a Bíblia diz que ela estava o que, pessoal?
distraída. Hoje muita gente está distraída espiritualmente. Muita gente, infelizmente, está trocando o altar de Deus por qualquer coisa e vai pagar um preço caro no final da coisa, meu irmão. Porque a Maria, ela estava ali, como nós vamos ver adiante, ela estava fazendo a boa parte, que era servir a quem? A Jesus. Ela estava distraída. Então ela virou para Jesus e falou: mestre, o senhor não se importa não de eu ficar aqui trabalhando sozinho, Maria aí sentada sem fazer nada? Olha o pensamento dela. Olha o que Jesus falou para ela, pessoal. Versículo de número 41. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmão, isso aqui é a realidade de muita gente hoje. Coloque uma coisa no seu coração: a ansiedade, ela não agrada a quem, pessoal? A Deus. Não esteja ansioso a respeito de qualquer coisa. É como a própria Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos daquilo que havemos de comer, de beber, de vestir, né? Porque os pássaros, os passarinhos, as aves dos céus, elas não se preocupam com isso, e Deus não deixa de suprir a necessidade delas. Aí Jesus até falou: como Deus não vai suprir a necessidade de vocês, que tem maior valor ainda? Amém, pessoal? Então não fica ansioso. Deixa as coisas acontecer. Não tenta antecipar nada, porque às vezes nós queremos dar um passo maior do que a perna e vamos quebrar a cara. Aquilo que fazemos sem a direção de Deus, nós vamos nos dar mal. Amém, pessoal? Então precisamos esperar a direção de Deus. Então Jesus, ele falou aqui: olha, você está ansiosa e está afadigada com muitas coisas, mas uma só. Aí entra aqui a mensagem da gente, tá? De hoje, 42. Mas uma só é o que? Necessário. E Maria escolheu a boa, e a qual não lhe será tirada. Diga graças a Deus. Olha aqui, pastor, irmãos. A Maria, ela estava ouvindo Jesus, ela estava ouvindo a palavra, ela estava no altar de Deus. Amém? Quando você busca Deus de todo o teu coração, você se coloca no altar. O que é estar no altar? É estar na palavra, é estar na presença de Deus. Você lembra quando o Davi, no Salmo 23, ele falou assim: ó, o Senhor é o meu e nada. Por que não faltava nada para Davi? Porque Davi estava no altar de quem? Estando no altar de Deus, você faz de Jesus o seu pastor. Aí nada vai faltar. Amém? Muita gente às vezes bate no peito e fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz isso. Não, Deus não falou isso. Quem falou foi Davi. Davi fazia de Deus o pastor dele, por isso nada faltava. Você está compreendendo? Lógico, Deus quer ser o seu pastor, Deus quer reinar na sua vida, quer. Deus quer transformar a sua vida por completo, por inteiro, a vida da sua família, quer, irmãos. Mas precisa que você venha estar no altar de quem? De Deus. E não trocar esse altar por manjar nenhum deste mundo. Abra os seus olhos, irmãos. Diariamente, constantemente, Satanás oferece para nós manjares. Manjares que aparentemente são bons, mas vai separar você de Deus. Quer ver um exemplo disso? Vamos em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículo 8. Meio da Bíblia, Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Ezequiel, aí depois vem o Daniel. Capítulo 1, versículo de número 8. Acharam Daniel? Amém. Achou? Então olha para cá, eu não vou me prender a texto, eu vou narrar o acontecimento e vou direto no versículo que eu quero falar para você. Presta bem atenção, pessoal, para você não perder nada. Daniel, junto com outros jovens, eram jovens nobres,
lá de Jerusalém, de Israel. O rei Nabucodonosor invadiu a cidade, sitiou a cidade e fez daquela cidade escrava com a permissão de Deus. O povo não estava andando de acordo com a palavra e Deus diz claramente nos primeiros versículos que Deus entregou o rei Joaquim, que era o rei de Judá na época, nas mãos de Nabucodonosor. E o que Nabucodonosor fez? Ele levou esses jovens cativos, entre eles Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Então esses jovens, eles foram no sentido de mais tarde estarem servindo ao rei Nabucodonosor. Então foi dada uma ordem para o eunuco que os jovens deveriam comer da porção do rei, do manjar do rei. Esse manjar do rei aqui você coloca hoje no mundo espiritual como as contaminações, aquilo que não presta para você, aquilo que espiritualmente não vai aproximar você de quem, pessoal? Mas sim vai te afastar de Deus. E infelizmente a pessoa, quando se afasta de Deus, os problemas vão vir e vão sucumbir sobre a pessoa. Então esses jovens foram ordenados a isso. Só que Daniel, tá? Daniel, desde jovem, ele servia quem? Ele estava no altar de quem? De Deus. Então Daniel, ele pegou e fez, com ousadia, ele fez uma proposta para o eunuco. Ele falou assim: olha, eu não quero me contaminar com esse manjar do rei. Eu quero comer simplesmente legumes e beber água. Aí o eunuco virou para ele e falou assim: mas olha só, eu estou com medo do rei, porque se o rei ver você, tá? Se o rei observar que vocês estão magrinhos, pálidos, por falta de alimentação, ele vai cobrar a mim, eu vou perder minha cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus fez Daniel achar graça diante do eunuco. Então o eunuco, ele ajudou, ele falou assim: não, então, olha só, eu vou fazer. Aí Daniel lançou um desafio. Daniel virou e falou assim: olha, o senhor faz o seguinte, o senhor prova a gente durante 10 dias. Durante 10 dias, o senhor vai dar para a gente de comer legumes e beber água somente, tá? Entre esses 10 dias, quando acabar os 10 dias, o senhor vai ver a diferença entre nós e os outros jovens que aí estão comendo do manjar do rei. Meu irmão, não deu outra. Quando passou os 10 dias, a Bíblia Sagrada diz que Daniel, tá? Que comeu legume e bebeu água somente, o Daniel estava mais forte, estava bem mais, a aparência de Daniel estava bem melhor do que a dos outros que comeram o manjar do rei. E a Bíblia diz que o eunuco depois ele tirou o manjar do rei e começou a dar legume e água também para os outros. Deus operou. Mas eu quero falar para você dentro disso, por que Daniel fez isso, pessoal? Versículo de número 8. Vamos lá, na Bíblia. Versículo 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Diga graças a Deus. Novamente, quem foi que tomou a decisão de não se contaminar? Daniel preferiu comer legume e beber água. Olha para cá, presta atenção, irmãos. Olha aqui para mim. Durante esses 10 dias, creia nisso, Satanás deve ter tentado eles. Provavelmente passou lá, porque eles vinham todos juntos, né? Provavelmente os outros jovens que estavam comendo a porção do rei, passou lá com aquele assado gostoso. Aí, tá vendo, bobão? Olha o que você está perdendo. Você quer ficar comendo legume? Aqui, ó, olha a comida que eu estou comendo. A comida é melhor. Meu irmão, aparentemente era melhor, mas espiritualmente não era. É como hoje em dia, muita gente vai virar e vai falar para você: olha, você está muito novo, já está nesse negócio de igreja, olha o que você está perdendo, olha quanta coisa você tem para aproveitar aí fora. E assim não é que o mundo pensa, meu irmão. Mas nada disso vai substituir o alimento que Deus está dando para você. Isso vai fortalecer você. Ah, meu irmão, se for para você se perder, meu irmão, coma legume e beba água só. Diga graças a Deus. Amém? Outro exemplo da Bíblia, 1 Samuel, mais para trás aí, 1 Samuel capítulo 8.
versículo 1. Então, olha aqui, pastor, antes de lermos, o que aprendemos até aqui? Não devemos trocar o altar de Deus por nada desse mundo. Amém, pessoal? Propostas virão, tá? Mas quem tem que acertar, quem tem que colocar o propósito no coração, não, eu vou servir a Deus, eu não quero servir ao mundo, eu quero ficar no altar de Deus. Quem tem que colocar isso no coração somos cada um de nós. Vamos lá, vamos ler então com atenção. Versículo 1 diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel, por quê, pessoal? Olha para cá um pouquinho, coloque atenção. Isso aqui é uma coisa natural, né, irmãos? Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, vai envelhecer. Não tem como lutar contra isso. Alguns estão tentando, né? Tem gente que estica daqui, estica de lá, para cá, aí pinta o cabelo, né? Mas todos vão envelhecer. Eu costumo até brincar, né? A pessoa que não quer se ver velha no espelho, ela tem que se olhar no espelho e esticar assim, né? Aí não vê ruga, não vê nada, né? Fica sempre lisinho. Mas todos vão envelhecer mais cedo ou mais tarde. E o Samuel envelheceu. Continuando. Aí diz assim, ó, depois que ele envelheceu, foi preciso ele fazer algo. O que ele fez? Ele constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Olha para cá, pessoal. Na época não havia ainda rei em Israel. As outras nações tinham reis, mas Israel não tinha, tá? Israel, quem julgava as causas do povo eram os juízes. Tem até o livro de Juízes na Bíblia, tá? Então o Samuel, ele pegou e colocou os filhos dele como juízes. Eu não sei aqui, irmão, se o Samuel ele pecou desse fato, ou se simplesmente os filhos que não quiseram seguir os passos dele. Mas os filhos dele eram completamente pervertidos e não serviam a Deus, tá? Isso aqui fica de alerta para a gente, às vezes nós pais, né? E nós também pastores, né? Que a gente cuida de todo mundo, dá palavra para todo mundo, procura cuidar de todas as pessoas e esquece de cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser cuidados, a gente precisa de direcionar. E você, filho, ouça seus pais, né? Que às vezes hoje fora no mundo aí tem aquela coisa, né? O pai começa a pegar muito no pé, ou a mãe, aí já é quadrado, né? Retangular, triangular, não sei mais o que, é antiquado, não é assim? Ah, não, eu sou ultrapassado. Não, os pais querem o melhor para quem? Para os filhos. Então eu não sei que se houve uma negligência da parte dele, ou se os filhos simplesmente não quiseram segui-lo. Porém, foram colocados como juízes. Colocados, olha o que eles fizeram. Versículo de número 2. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Presta atenção aqui, pessoal. O que eles fizeram? Eles tomaram presentes. Eles aceitaram o quê? Suborno. Você vê hoje quantos casos acontecem assim, né? É ou não é? Às vezes você vê uma blitz, o cara está completamente bêbado, tu dá para ver que o cara está bêbado, a polícia para ele e daqui a pouco você vê o cara indo embora sem que nada tivesse acontecido. Hoje aí, tu vê quanta gente que está dirigindo não era para estar dirigindo, porque eu não sei como que tirou carteira. Sério. Deve ter lá no dia da prova lá, atropelado o cone, subiu lá não sei aonde, de repente atropelou até o instrutor, mas pagou e pegou a carteira. Então nós não podemos, irmãos, olha aqui, presta atenção, não podemos nos corromper. Não troque o altar por nada. O diabo muitas vezes vai oferecer fora, né? Que nem a pessoa às vezes quer prosperar. E ela, às vezes, irmãos, troca o altar e quer prosperar de qualquer maneira. Irmão, se for para perder o altar, se for para perder a presença de Deus, eu prefiro
Amém, pessoal? Eu prefiro não ter aquilo do que me corromper. Aí mais lição aqui pra gente, vamos lá. Seguindo, eu estou falando muito rápido, você está entendendo? Está dando para entender? Eu estou tentando correr por causa do horário, pessoal, mas vamos lá. Versículo de número 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Olha para cá, presta atenção. Os anciões, eles observaram que os filhos de Samuel estavam andando de maneira errônea. Então eles falaram assim: olha, coloca um rei sobre nós, para que ele julgue sobre cada um de nós, sobre o povo, assim como todas as nações têm. Coloque isso no teu coração, irmão, e cuidado com isso. Eles estavam querendo um rei porque o outro tinha rei. Quanta gente hoje, irmãos, às vezes a pessoa quer casar porque o outro casou, e não espera o tempo certo de Deus, não espera Deus dar direção e casa-se com qualquer pessoa. Depois vai sofrer com dores. Depois que tiver casado, aí à tarde vai chegar e falar assim: ah, se eu soubesse, não tinha casado. Sim ou não, pessoal? O outro às vezes pega assim: ah não, peraí, poxa, fulano comprou um carro, então também tem que ter um carro. Mas será que a pessoa tem condição no momento para ter um carro? Será que a prioridade da vida da pessoa é ter aquele carro naquele momento? Você está compreendendo isso, irmãos? Não queira ter nada na tua vida só porque a outra pessoa tem. Eles lá tinham um rei, tá? Aí eles também queriam. Aí olha o que aconteceu aqui, versículo seguinte, versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou a quem? Ao Senhor. Versículo 7, e coloque atenção. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Olha que coisa séria. Deus, olha para cá e coloque atenção. Deus queria reinar sobre aquele povo, mas Deus respeitou o livre-arbítrio deles, a vontade deles. Quer um rei? Você sabe qual foi o primeiro rei de Israel, né? Foi Saul, que não prestou, irmãos. Era melhor ter ficado servindo a quem? A Deus. E da mesma forma hoje, Deus está querendo reinar sobre a vida de cada uma das pessoas. Só que infelizmente a pessoa às vezes não quer deixar Jesus reinar sobre ele, irmãos. A pessoa quer ser dono do próprio nariz. A pessoa não quer ouvir ninguém. Ontem eu comentava com minha irmã, eu falava isso. Muita gente hoje não quer que você fale certas coisas, não quer ouvir. E se esquece que a palavra que sai do altar é a palavra de quem? De Deus, irmãos. Se eu, como pastor, eu não chamar a sua atenção, eu não alertar você, você vai se dar mal e eu também vou me dar mal porque eu não alertei, irmãos. Então eu posso falar algumas coisas para você? Posso ou não posso? Você não vai ficar chateado comigo, não? Irmão, priorize mais Deus na sua vida. Coloque mais responsabilidade e compromisso na sua servidão a Deus. Vigie, tá? Desculpe eu falar, mas vigie nos horários que estão a casa de Deus. A reunião é 9 horas. Hoje eu falei com minha esposa, dá 10 minutinhos.
Mas domingo que vem, 9 horas em ponto, vai começar, irmãos. Para aqueles que querem buscar. Para aqueles que querem ter uma intimidade com Deus, tem que estar no altar. Amém, pessoal? Tem que deixar a vontade um pouco de lado e passar a fazer a vontade de quem? Porque afinal de contas, quem você quer que reine sobre a tua vida? Quem é? É Deus? Então deixa Ele reinar, irmãos. Não troca por nada. Se tiver que se perder, é melhor ficar comendo legume e bebendo água. Deixa isso de lado. Pega compromisso de estar cedo. Não, 9 horas começa, então 9 horas eu vou estar na igreja para buscar bem. Meu Deus. Coloque lá, de repente, coloca despertador, coloca televisão, dá um papo lá no galo também para dar uma cantada lá no horário. Mas coloque propósito nisso. Quem que vai ganhar com isso, pessoal? Somos nós. Amém, pessoal? Não podemos trocar o altar de Deus por nada deste mundo. A Bíblia diz, pessoal, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, se você tiver caneta, anota. Não vamos lá, porque não vai dar tempo. Lá fala a respeito de um rei chamado Uzias. Este rei, no começo, ele estava no altar de Deus e fazia a vontade de quem? De Deus. Só que a Bíblia diz que ele começou a deixar a soberba entrar dentro do coração dele. Ele começou a querer fazer coisas e agir conforme o seu próprio entendimento. E o que ele fez? Diz a Bíblia que ele foi lá na casa de Deus, ele subiu no altar de Deus para queimar incenso, só que ele era rei. E quem tinha a função de queimar incenso é adoração. Amém? Era o sacerdote. Diga, eu sou sacerdote. Amém? Então a obrigação do sacerdote é queimar incenso a Deus, é adorar a Deus. Entendido? Então os sacerdotes chegaram para ele e falaram assim: ó rei, não cabe ao Senhor fazer isso, porque os sacerdotes foram consagrados para isto. Coloque atenção agora aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Eu vou primeiro falar de nós, os pastores. Quantos são os pastores que muitas vezes começam a deixar o altar de lado porque querem prosperar, aí começam a deixar o altar de lado? Está fazendo certo ou está fazendo errado? O sacerdote foi chamado para estar onde? Amém, pessoal? Olha, pastor, mas o que tem a ver comigo? Coloque atenção nisso. Você também é sacerdote. Não para estar no altar, mas você é sacerdote, como eu falei, aquilo que diz a Bíblia em Apocalipse 5:10. Então você foi criado por Deus para estar onde? No altar. E qual que é o teu altar? O meu altar de pastor é o púlpito. Mas qual que é o seu altar, pessoal? A palavra de quem? A palavra de Deus. Então não saia de jeito nenhum dessa palavra. Se você sair, você vai perder o seu caminho e você vai se perder. Eu estou falando isso como amigo e como seu pastor. Os manjares desse mundo estão aí, as seduções estão aí. Tudo hoje é agradável, é ou não é, pessoal? Tudo é. Tudo é oferecido, de mão beijada. Mas esteja no altar. Ah, pastor, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Irmão, espere em Deus, confie em Deus, que o mais Ele vai fazer. Vamos para a gente fechar essa mensagem. Zacarias não, Lucas capítulo 1. O nome do sacerdote que é Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Ele era o que, pessoal? Você é o que? Chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Versículo 6, e maravilhoso. E eram ambos justos perante a quem? Vivendo irrepreensivelmente
em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Eles estavam no altar ou fora do altar? Eles estavam no altar. Agora vem que eu quero falar com você. Versículo 7. E não tinha o quê? Porque Isabel era, e ambos eram avançados em idade. Coloque atenção aqui, pode fechar sua Bíblia, em nome de Jesus. Olha para cá agora, presta toda atenção no mundo que eu quero fechar a mensagem aqui. Irmãos, ele estava exercendo o sacerdócio dele. Ele estava sendo fiel a quem? Deus. Irrepreensível. Ele estava no altar de Deus. Mas ele não tinha o quê? O que ele não tinha? Faltava alguma coisa para ele. Pastor, mas ele não estava no altar de Deus? Muita gente às vezes está no altar de Deus, mas está faltando saúde. Muita gente às vezes está no altar de Deus e está faltando prosperidade. Sim ou não? Aí a pessoa às vezes começa a questionar: mas eu estou fazendo o que é certo. Irmãos, continue fazendo o que é certo. Eles perseveraram em estar no altar de quem? De Deus. Faltava o filho? Faltava mais paciência. Não é porque está faltando uma coisa e de repente o mundo está lhe oferecendo que você vai trocar o altar para pegar aquilo. Quem está entendendo, pastor? Não sai do altar. Você crê que Deus está reinando sobre a tua vida? Então Deus vai fazer acontecer na tua vida aquilo que deseja o teu coração no tempo certo, meu querido. Tira essa ansiedade. Lembra lá da Marta? Tira a ansiedade. Confie em Deus. De repente está faltando você fazer como Maria fez, se assentar mais e ouvir mais a quem? A Deus. Buscar mais a Deus. Eu estava vendo, irmãos, uma vez eu lendo o livro O Nome de Jesus. Quem já leu esse livro? Daquele escritor americano, Kenneth Hagin, hoje está até na glória. E ele lá relatava, né, que por várias vezes ele passava 8 horas só adorando a quem? A Deus. E eu fico vendo hoje, irmão, muita gente às vezes não consegue ficar 5 minutos. Não vou falar de uma hora não. 5 minutos orando, porque já está sono, já está cansado. Sim ou não? Vamos, escolha a boa parte. A boa parte está diante de você. Amém, pessoal? Essa boa parte é o reino. Essa boa parte é a tua vida eterna. Tudo aquilo que tem nesse mundo vai acabar. A vida eterna não, irmão. Tem pessoas que, como minha avó falava, estão trocando o certo, está trocando aquilo que é eterno. Entenda, muita gente está trocando a vida eterna, de repente, por alguns meses de prazer, ou às vezes só uma noite, né? E a pessoa está, sim ou não? Se envolve, né, com outra pessoa, às vezes fora do casamento, mete os pés pelas mãos, troca, às vezes uma proposta de desonestidade, a pessoa troca a vida eterna dela com Deus por aquela prosperidade que não veio de bom grado, né? Veio de forma ilícita. Coloque a prioridade na sua vida, irmãos. Priorize Jesus. Amém? Ele permaneceu no altar de Deus. E qual foi a consequência disso? Depois, mais tarde, quando ele foi fazer o sacerdócio, exercendo o sacerdócio dele, ele entrou, o anjo apareceu para ele e falou assim: ô Zacarias, não temos, a tua oração ela foi ouvida e você vai ter um filho. Amém, pessoal? E Deus fez acontecer na vida dele. E se ele se precipita? E se ele faz como? Quem lembra do Abraão? Abraão queria um filho, não queria? Não estava vindo através da sua esposa. Ele deu ouvidos à voz da esposa, que na verdade foi a voz do diabo, e foi ter filho com quem? Com outra pessoa. Abraão, naquele momento, ele trocou o altar de Deus. Não troque o altar de Deus. Amém, pessoal? Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Escolha a boa parte, esteja no altar. Pastor, e aquilo que eu preciso?
Deus vai fazer acontecer na tua vida. Você crê nisso? Então fique em pé no seu lugar.